Então, é possível se notar que muitas vezes quando você vai para uma discussão aí pela internet, sei lá, os vários campos que você tem, seja Twitter, Facebook ou YouTube até mesmo às vezes, né? Você tem uma coisa muito comum que é, além do fato de que você tem pessoas muito comumente desinformadas, falando muita merda para todos os lados, em ambos os lados, no caso das possíveis argumentações, você também tem uma coisa que é o xingamento. E entre os xingamentos você tem um muito comum, que não é exatamente um xingamento, é mais um tipo de, entre aspas, argumentação, que é o que a gente chama de ad hominem, que é justamente você tentar ofender a argumentação da pessoa pelo que ela é. No caso, você tenta justificar o argumento da pessoa como inválido por ela ser isso ou aquilo. No caso, você diz que a pessoa tem uma argumentação inválida porque ela é imbecil. Não confundir com dizer que a pessoa tem um argumento inválido, logo ela é imbecil. Você está achando como justificativa para a imbecilidade da pessoa, em um caso, o próprio argumento, enquanto no outro caso é quase o contrário. Você fala que a pessoa é imbecil, por isso argumenta de tal forma. Mas enfim, qual é o ponto dessa porra aqui? É que não adianta xingar, sabe? Muitas vezes você vê pessoas defendendo pautas e você vê pessoas tentando levar essa pauta para vários ambientes, seja de que forma seja, no caso, seja palestra, seja vídeos ou eu não sei, a desgraça que você quiser imaginar. Mas comumente essas coisas são fechadas para quem já está nesses grupos. No caso, para pessoas que acreditam já nessas ideias defendidas. É mais um passo de masturbação mental, no caso. Você tem lá um cara falando sobre coisas que as pessoas já querem ouvir, já sabem o que é, já estão acostumadas a ouvir. Ou seja, no final, o resultado disso daí é nada. Você não convenceu ninguém, você não atingiu objetivo novo algum. Você só passou tempo relembrando aquilo que algumas pessoas da sua seita, vamos dizer assim, já sabiam. Então você não ganhou seguidores. Talvez você tenha ganhado mais força de alguns seguidores, ou talvez tenha perdido, né? Porque algumas vezes nós nos pegamos em discursos que nós defendemos e chegamos a pensar um momento que aquilo ali é absurdo ou que tem uma falha ali, mas enfim. O ponto é que se você planeja convencer alguém que essa pessoa está errada, se você quer mesmo levar uma pessoa a acreditar que o que ela defende é absurdo, não adianta xingar. Você não vai conseguir nada. E também não adianta você apontar objetos de estudo para essas pessoas. Sabe, uma coisa que eu vejo muito comumente, que me irrita muito, é quando você está diante de uma discussão e uma das pessoas, ou eu não estou supondo uma discussão em que você seja um dos falantes, mas sim de uma que você seja um dos observadores, no caso. Então você tem uma pessoa que fala, cara, você não tem um nível de argumentação tão alto quanto o meu, você não tem conhecimento suficiente nessa área. Eu recomendo que você leia o livro X, ou veja o documentário X, ou enfim, consuma algum determinado conteúdo. Cara, isso daí é totalmente fútil, porque quando você pede para alguém consumir um conteúdo sem maiores explicações da razão disso, ou mesmo, sabe, uma sinopse, vamos dizer assim, não, isso mesmo, se você não der uma sinopse ou ao menos uma explicação da razão disso daí, cara, você não vai conseguir chegar em ponto algum, na maioria das vezes, porque as pessoas querem consumir coisas com propósito. Como assim? Se você não fala pra pessoa qual o propósito de ver aquilo, seja lá qual for, entretenimento, conhecimento, a desgraça que você quiser nomear, você não chega a ponto algum. E é mais difícil ainda quando você está do lado oposto dessa pessoa. Então você tem alguém com quem já não simpatiza com você, então com certeza não simpatizará nem um pouco com aquilo que você defende e consome. Então, quando você manda alguém consumir alguma coisa, você não está fazendo mais do que nada, sabe? Claro que algumas vezes as pessoas vão se interessar por aquilo. Alguns fazem isso. Você vê pessoas que veem essas coisas aí diante da discussão e falam, putz, o que será que é isso? Eu vou ver do que se trata esse livro, do que se trata essa pesquisa, ou seja lá que desgraça for. Acontece, claro.
Mas na maioria das vezes o que você tem é alguém vendo aquilo e falando, ah, que se foda, sabe quem é esse cara? Ele pensa que é pra me recomendar algum conteúdo, porque você não tem embasamento para consumir aquilo, você simplesmente está sendo apontado para algo que você desconhece. Então, qual a solução para você ter uma boa argumentação? Muito simples, né? Porra, argumenta, caralho. Porque o problema de argumentação, nesse caso, sabe, eu não falo isso como se eu fosse uma pessoa muito experiente. Eu também não me acho nenhum homem lúcido, seja lá que desgraça for. Eu só acho que eu sou um cara que tem um pouco de noção do que se deve fazer em algumas situações, tais como esta daí. Porque quando você argumentar, você tem que argumentar, porra. E argumentar não é você dizer pra uma pessoa que ela tem que fazer aquilo, não é você xingar alguém. Quanto menos ainda você fazer ad hominem contra a pessoa ou atacar espantalhos, né? Que é justamente você fazer uma argumentação baseada em mentiras, às vezes você mesmo sabendo que são mentiras. Porque isso acontece, cara, eu não minto, eu mesmo já fiz isso, sabe? Por vezes você encontra pessoas que querem atiçar o adversário, no caso, e pra atiçar, o que é que elas fazem? Elas mentem. Como? Elas mentem sobre o adversário. É como você falar pro cara, cara, você é comunista, você defende, sei lá, cara, você defende alguma coisa, você fala pro cara que ele defende alguma coisa que não é realmente aquilo que é proposto por ele. Talvez você encontre algumas pessoas naquele ramo que defendam definitivamente isso, mas, sabe, não é exatamente isso. É como você dizer, ah, cara, você... Pronto, um bom exemplo é quando você diz pra alguém, você é de direita, ou você é xenófobo, você é misógino, você é racista, você é contra os pobres, ou sabe, qualquer tipo de argumentação assim, que é muito comum se relacionar. Assim, é uma argumentação sem embasamento algum. Eu ouso até dizer que não tem embasamento no que é visível, sabe, porque algumas vezes, como eu mesmo disse antes, claro que você tem uma proposta defendida pelo autor daquilo, pelo idealizador do projeto original, mas você tem pessoas que se distanciam daquilo e fazem absurdos, sabe? Nem sempre você vai encontrar o perfeito entendedor do assunto defendendo ele. Você vai ter pessoas que defendem coisas que elas não compreendem direito, sabe? Isso é um absurdo de fato. Mas... Porra, me perdi agora. Que saco. Não me perdi na real, eu só prestei atenção aqui em outra coisa, mas... Todos então, sabe, se você planeja argumentar, você tem que saber o que você está argumentando para início de conversa. Não adianta, cara, você tem que ter um embasamento bom. E o que eu falo em embasamento bom não é como você começar, é como você terminar, porque começar uma discussão é muito simples. Você pode começar com um dos argumentos mais baixos que existem. Você pode começar com argumentações pífias, alguma coisa que você leu, eu não sei, em uma coluna de jornal, em qualquer porcaria de lugar. Mas agora, para você continuar a argumentação, você tem que ter um embasamento justamente para fazer um desenvolvimento do assunto que está sendo debatido. Não adianta você só fazer arrodeios em algum tema, porque normalmente quando você faz, normalmente não, de fato, quando você faz arrodeios em um tema, você cedo ou tarde vai acabar sendo levado para o campo do xingamento, ou, eita, porra, meu pé, pro campo do xingamento, ou se não for para esse lado que você xinga a pessoa, você vai acabar se pegando como? Vai acabar se vendo no, como é que eu posso dizer, além do arrodeio e além do xingamento, você vai se pegar perdidos de fato, sabe? Às vezes a gente não sabe mais o que fala, porque já cansa você ficar falando aquilo. Que é justamente nessas ocasiões que é muito comum a citação de algum livro, algum conteúdo que você quer que a pessoa leia. Que você fala pro cara, não, cara, é assim. Aí ele responde, não, não é assim, é assim. Aí vocês continuam nesse, é assim, não é assim, é assim. Até que em algum momento alguém vai falar, cara, você é muito burro, você não entende nada disso daí. Você tem que ler o livro tal, e assim você vai entender do que eu tô falando, e acaba aí. Cara, isso daí não foi argumentação, nenhum dos dois chegou em ponto algum. Pelo contrário, você acabou não convencendo ninguém. E isso é a falha de muitos debates que existem por aí. Eu falo tanto em debates sérios, quanto em debates assim, bobos que você vê por aí, que você se mete por aí na internet. Aqueles debates que você sabe que
literalmente não vai levar a lugar nenhum, mas é legal para você exercer seu conhecimento de fato, porque quando você aprende uma coisa, você tem que debater sobre aquela coisa para saber se você realmente entendeu e se você sabe do que você está falando. Claro, você lê um livro de economia, claro que você absorveu alguma coisa dali, mas resta saber que coisa e até que ponto você sabe aplicar aquilo, porque não se trata apenas de você ler e saber o que está escrito, é você saber aplicar aquilo ali numa situação real, é você saber conversar daquilo ali, enxergar as múltiplas possibilidades do que se pode falar, do que se pode inferir sobre aquilo. Mas enfim, é um tema muito simples, mas apesar de ser tão simples e até óbvio, principalmente para quem visa convencer alguém de que está errado, que é justamente uma coisa muito interessante, que isso daí me lembra daqueles... Como é que chama aquele canal? Acho que é o Sputnik, se eu não me engano. O Sputnik, ele tem aquele quadro lá que ele chama alguém para defender uma bandeira, né? E esse alguém senta lá numa cadeira, né? Com uma mesinha com os dizeres do que ela defende. Tipo, sei lá, que ela diz que não apoia o aborto e ela quer que você a convença de que ela deve apoiar, ou que não apoia posse de armas e quer que você a convença de que ela deve apoiar, enfim. E é muito interessante porque você vê ali uma argumentação real, às vezes bem imbecil, bem banal, porque tem pessoas que vão para esses lugares aí tentar contra-argumentar de maneira completamente imbecil. Cara, eu me lembro de um vídeo que eu tinha visto de que uma moça, né, é feminista, mas isso é só por informação mesmo, eu não quero inferir nada com isso. Mas enfim, a moça era uma feminista. E eu não me recordo exatamente o tema, mas ela disse que as mulheres na Segunda Guerra Mundial trabalhavam mais de 24 horas por dia. Sabe? É um negócio que eu ouvi assim, eu pensei, putz, cara, será que ela vai voltar atrás e dizer não? Eu acabei cometendo um equívoco, não é bem assim, mas ela persistiu ao menos umas 3 vezes, se eu não me engano, que sim, as mulheres trabalhavam mais de 24 horas por dia em fábricas, no caso, na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que eu não preciso nem dizer qual é o problema de uma argumentação como essa, né? Afinal, eu acho que o próprio significado, a própria falha está na... Sabe? Não tem desenvolvimento disso, é só você falar a frase que já é perceptível o erro, mas mesmo assim existem pessoas que argumentam nesse nível, infelizmente, e que além de persistir no erro, ainda tentam tratar como se você fosse o imbecil da conversa, tentam falar que você que não sabe do que está falando, você que tem que se informar. Esse é o problema, cara, essa é a falha da argumentação. Esse é o problema que acaba fazendo com que algumas pessoas se afastem mais de alguns lugares ou se aproximem mais de outros, ou faz com que algumas pessoas abracem ou reneguem algumas pautas. Ou até o que acontece com o anarquismo, por exemplo. Não só o anarquismo por si, mas o anarquismo e as divisões do anarcocomunismo, anarcocapitalismo. Muitas vezes você vê pessoas que atacam essas vertentes por ter concepções que são, de fato, sabe, muitas vezes opostas do que é realmente defendido pelos idealizadores. É tipo, você tinha antigamente e ainda tem hoje pessoas que compreendem anarquismo como, sabe, black bloc, pichação e, sabe, uma sociedade sem regra. Tanto que o significado de anarquia, ele vai além da concepção do movimento político, né? Político não, mas, porra, eu não sei a palavra, me falta a palavra certa para denominar, porque anarquia é, por definição, até onde eu sei, a ausência de uma política, né, de governante. Então não tem como você denominar um movimento político, mas sim um movimento social, creio, não sei. Mas enfim, o significado de anarquia foi muito levado para o ponto de que anarquia é o quê? Anarquia é bagunça, é desordem, é a ausência de uma ordem. É justamente você não ter nenhum governante, mas você também não ter nenhuma lei vigente sobre a sociedade, sendo que não é exatamente bem assim, sabe?
O mesmo vale para o anarcocomunismo, que é quase a mesma ideia de anarquia, que eu particularmente acredito ser uma utopia, mas, sabe, isso é outra coisa. Mas de qualquer forma, os ataques feitos ao anarcocomunismo muitas vezes não são contra o fato de que ele soa ser uma utopia, mas é mais ou menos o que parece, os ataques que são feitos tanto ao anarquismo quanto ao comunismo. Afinal, é uma união dos dois, né? Então, você tem dois ataques ao mesmo tempo. E o anarcocapitalismo, você tem aquela ideia de que as pessoas veem o anarquismo e falam: cara, você vende bebês, você acha certo vender pessoas, você acha certo canibalismo ou, sei lá, estupro, qualquer desgraça que for, cara. Tem argumentações muito absurdas, sabe, de pessoas que se declaram contra o anarcocapitalismo. Fora como que chama? Esse preconceito, né? Que muitas pessoas têm com essas teorias políticas mais distantes do senso comum. Você também tem uma noção, uma concepção de que aquele movimento, os que defendem são de uma determinada forma. Por exemplo, você vê o anarcocapitalismo, aí você fala: cara, quem defende isso daí são moleques, né? São adolescentes, nem adolescentes, tem gente que acredita que quem defende esse tipo de coisa são pré-adolescentes, ou não sei, cara, doentes, sabe? Você tem uma concepção muito errônea daquilo, que você sabe que é uma ideia errada, você sabe que não é bem assim, por motivos óbvios, você sabe que não é. Mas mesmo assim você persiste nisso por conta do seu preconceito contra isso. E por conta do seu preconceito contra isso, você se leva a argumentar de forma podre, porra. Ou eu ia falar pobre, só que eu juntei podre aí, pobre. Enfim, você se leva a argumentar de forma podre com uma pessoa. Você não, sabe, você não argumenta de verdade. É exatamente isso que eu tô falando desde o início, sabe? Só que é só mais um adendo, é só mais uma informação, uma espécie de justificativa para o que acontece. Então, cara, quando você for argumentar alguma coisa na internet, se você não for dar o máximo de você, seja lá que merda você conhece, seja lá o quão alto é seu nível de conhecimento, se você não tem certeza de que você quer argumentar e que você tem paciência de argumentar e apontar as falhas na argumentação da pessoa e não as falhas na pessoa, cara, aí você argumenta. Porque você vai ver um debate, aí tem um cara que faz uma argumentação minimamente séria, ao menos. Porque tem gente que tenta, cara, não adianta. Tem gente que não sabe muito bem do que fala. Mas aí o cara vai lá, defende o ponto dele, põe lá a tese dele. Aí o animal vai responder e tenta xingar ele, tenta falar que ele não tem autoridade suficiente para falar sobre o assunto, que quem é ele para falar sobre algo que pessoa X defende. É justamente, sabe, como que chama? Aquela ideia de que a pessoa não tem autoridade pra falar. É exatamente o que eu tô falando, caralho. Mas foder, eu tô confuso. Você tem uma ideia de que se a pessoa não tem determinados poderes ou capacidades ou patentes, ela não pode falar sobre o assunto. Isso também limita a sua visão. Porque você vai ver um cara que faz merda e só por ele ter renome, seja lá que renome seja, você vai pro lado dele, não vai pro lado de quem é contra ele. Muitas vezes isso aconteceu na comunidade científica, por sinal. Muitas vezes você tinha diversos cientistas defendendo uma tese, diversos mesmo, sabe, cara? Eu me falha a mente alguma agora, e como eu não quero, talvez eu saiba, mas como eu não quero, sabe, passar vergonha falando merda, eu prefiro não falar nenhuma, mas vocês devem saber do que eu falo quando eu digo que normalmente você vê uma tese defendida, uma crença, né, que era muito acreditada pelos cientistas e eles defendiam aquilo ali com unhas e dentes, eles acreditavam que aquilo ali era o correto e quem se opunha àquilo era digno de chacota e além de ser digno de chacota era descreditado. Mas aí, vez ou outra, essa porra dessa tese aí era provada como errada. O cara ia lá e finalmente terminava de desenvolver a antítese dele para mostrar que aquilo ali não era exatamente o que era para ser, ou que não era só aquilo, e mostrava que aquilo ali tinha erros, que aquilo ali era inválido, que aquilo ali
estava incompleto, ou seja lá o que foi, derrubava por terra aquilo que muita gente defendia, provando assim que nem tudo que todo mundo abraça é o certo. Até porque, né, sabe, algo óbvio, você não vai ter não tem uma correlação com o certo e quantitativo. Você não é porque você tem algo que é definido por muitas pessoas que aquele algo é correto. Então, sabe, basta, cara, basta. Isso aqui que eu falo, no caso. Sabe, tente ser melhor. É o que eu sempre falo aqui, lê alguma merda e aprende alguma coisa. Só não tenta falar sobre o que tu não sabe. Entendeu? Essa é a única coisa que tu não pode fazer. Então, é isso. Estudem. Ou façam a merda que quiserem.